Olá, bem-vindos a mais um capítulo da série Projetos e Perrengues. Eu sou a Fran, hoje a gente está aqui com o Fábio. Fábio, obrigado por ter vindo, né? Obrigado por aceitar o nosso convite. E brevemente, quem é tu, de onde tu veio, o que tu faz, desde quando tu trabalha com gerenciamento de projetos? Perfeito. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar novamente com o pessoal do PMI. Eu trabalho formalmente com gestão de projetos desde 2006. Me especializei na área, certificações, participei bastante de forma muito ativa do PMI, tive o privilégio de ser presidente do PMI na gestão 2017-2018. Atualmente eu gerencio um time de suporte técnico que fornece apoio e soluções para sistemas que apoiam o desenvolvimento de sistemas. É um time que atende o Time Zone Américas e está bem focado na questão de suporte. Isso não significa que eu tenha abandonado a gestão de projetos, inclusive eu uso muito no meu cotidiano a gestão de projetos. Um passarinho me contou que tu teve um perrengue aí num projeto, mesmo seguindo toda a metodologia, né? E assim, o que a gente faz quando a gente segue a metodologia, a gente aplica tudo que precisa ser teoricamente aplicado, né? E mesmo assim foge do controle. Perfeito. Imprevistos sempre vão ocorrer em projetos, né? Riscos a gente mapeia, mas são aquelas questões que a gente tem ciência de que aquele evento pode ou não acontecer. Essa é a característica do risco. No entanto, mesmo tentando mapear a grande maioria deles, a gente não vai exaurir, não vai chegar ao mapeamento de todos, né? Esse projeto em específico teve uma característica bem interessante pela questão da pressão do momento da entrega, né? Era um go-live que não tinha como ser postergado, desenvolvimento de sistemas, mais especificamente a migração de alguns sistemas de uma plataforma de mainframe, que é uma estrutura computacional, um tipo de arquitetura computacional, para uma outra arquitetura, migrando tanto a tecnologia computacional quanto a tecnologia de desenvolvimento do sistema. E isso envolvia uma série de outros sistemas em conjunto, era todo um conjunto de sistemas de uma instituição, e o sistema que nós estávamos trabalhando para fazer a migração era o último a ser migrado, porque ele dependia de informações do restante, dos outros sistemas, para que ele pudesse consolidar. Nesse caso em específico, a gente trabalhou muito fortemente com várias práticas de gestão de projetos, várias boas práticas de gestão de projetos. Inclusive gestão de riscos, foi algo que foi muito fortemente trabalhado no projeto. Confesso que foi a primeira vez que eu tive contato com uma matriz de dependência de riscos, onde a gente lista quais são os eventos que dependem de outras partes entregar, concluir, para que nós possamos avançar com as nossas atividades dentro do projeto. E esse projeto tinha, inclusive, uma matriz de dependência de riscos que nós trabalhamos em conjunto com o contratante. E algumas dessas dependências estavam justamente na migração desses sistemas aos quais nós dependeríamos de estarem finalizados, estarem migrados, para que nós pudéssemos fazer a nossa entrega final. Cientes, sabedores disso, nós tentamos encurtar esses prazos, esses tempos. Esses sistemas também sofreram atrasos e aquilo tudo foi acumulando e o último sistema acabou tendo o seu prazo encurtado. Então o buffer que nós tínhamos acabou ficando reduzido. A ponto de que no último dia para desligar esse equipamento, esse mainframe, nós estávamos ainda trabalhando para conseguir fazer a migração e colocar em produção o sistema de forma definitiva. Havíamos feito todos os testes já na semana que antecedia isso, o sistema estava ok, estava funcional, faltava simplesmente a finalização da migração dos dados que estavam ainda dentro do mainframe e que estavam sendo processados ainda lá, para o ambiente de produção de maneira consistente e romper o laço, né? Desligar a chave e poder, de fato, desligar, literalmente, o ambiente do mainframe. Faltava menos de uma hora para finalizar o prazo do desligamento, era 31 de junho, isso, de 2000 e começo do século. E a gente estava na finalização dessa movimentação dos dados. Já havíamos testado esse script de migração já várias vezes, estava funcionando tudo bem. Fizemos a última validação e encontramos uma inconsistência na passagem dos dados para a produção. Nesse momento que teve inconsistência, paramos e saímos em busca da causa raiz, de o porquê que esses dados estavam inconsistentes. Era uma sequência, um conjunto de procedimentos que nós fazíamos para que esses dados pudessem vir do mainframe para a produção de uma maneira íntegra. E bateu o desespero naquele momento, porque aquilo ali era para ter funcionado de forma correta, de forma ok. E nós não havíamos previsto que aquilo não funcionasse de forma ok, tanto que a gente estava na finalização, faltavam poucas horas para que o mainframe fosse desligado.
A equipe toda parou. Inclusive os diretores da empresa a qual eu trabalhava foram muito presentes nesse projeto pela significância que ele tinha, não só para a empresa, mas como para esse órgão também. E começamos todos nós a buscar o que havia acontecido, né? Identificamos um ajuste no código que era necessário para um ponto muito específico que de fato não havia sido contemplado. Ajustamos, fizemos a simulação, rodou certo, perfeito, ok, vamos novamente puxar os dados então da homologação para o ambiente de produção. Naquele contexto como um todo, eu acabei assumindo a responsabilidade para fazer isso porque eu era o gerente do projeto. E eu reexecutei todos os códigos de migração, né? E começamos a fazer o batimento e nada mais batia. Estava tudo inconsistente. Ai, meu Deus. O desespero, que já era grande, ficou maior ainda, né? Começamos a analisar os dados todos e aí um dos diretores disse assim, deixa eu dar uma olhada na sequência que tu fez, né? A sequência estava perfeita, com exceção do fato de que ao invés de eu ter executado os dados puxando do ambiente antigo para o ambiente de produção, eu acabei levando os dados que estavam da produção, que nós havíamos identificado que estavam inconsistentes, para o ambiente do mainframe. E aí nós perdemos os dados originais. Bateu o desespero. O que a gente vai fazer? E foi algo assim extremamente impactante, emocionalmente muito forte. E não, mas a gente tem como voltar, tem como fazer, não tem como voltar. Eu havia feito todos os comandos na sequência certa e inclusive salvo as minhas alterações na base. Então, o meu problema não foi fazer na base errada, o problema foi ter salvo os dados na base errada, né? Então, eu poderia ter sido dado um rollback, ele estava tudo bem, mas não, eu havia comitado, eu havia salvo os dados na base destino. Então, de fato, havia tido essa perda de dados. Deve ter levado, sei lá, 2, 3 minutos, que naquele contexto ali pareceu uma eternidade. Até que uma das nossas profissionais, que trabalhava com desenvolvimento, programadora, ela comentou assim, muito sutilmente, de uma forma até acanhada, eu acho que a gente tem como voltar. Mas como assim a gente tem como voltar? Tá salvo os dados originais estão lá e tudo mais. Ela não... no momento que a gente descobriu que estava inconsistente, eu não tenho bem ideia do porquê, acho que não cabe discutir isso agora, eu fiz uma cópia dos dados de produção na homologação. Era um conjunto de tabelas e ela conseguiu viabilizar aquilo, sei lá, foi um momento iluminado dela, que deve ter percebido o clima, a tensão, o momento, o ambiente, o contexto, e aquele instinto do tipo, isso vai sair do controle. Né? E ela fez a cópia dos dados que estavam no ambiente do mainframe para uma base de dados de homologação. Né? Nós congelamos naquele momento, assim, não pode. Né? Sério isso? Sim, mas o porquê que tu fez, eu não sei, eu fiz, mas acho que vamos ver se está certo, depois a gente tenta discutir o porquê que eu acabei fazendo isso. Né? E, de fato, ela tinha feito a cópia dos dados, nós só apontamos o script depois para a base de homologação, puxamos da homologação para a produção. Havia dado correto o nosso ajuste no script para aquele caso específico que estava com divergência, e os dados ficaram consistentes, bateram, ficou tudo certo. Conseguimos evoluir, e faltava, eu acho que 10 minutos, um pouco menos, para finalizar o prazo para desligamento elétrico do mainframe. Nós finalizamos, homologamos, o cliente deu o aceite, estava tudo certo e foi desligado. Teve celebração, o pessoal estava com espumante, alguns comes lá para poder celebrar e tudo mais. Foi um momento muito marcante dentro da história da tecnologia daquele órgão em específico. Eu confesso que eu não lembro daquilo ter acontecido, eu não lembro de ter comemorado, eu não lembro de ter celebrado. Eu vi algumas fotos depois, dias depois lá, nós em conjunto, comemorando enfim, o desligamento do mainframe, mas a minha mente não registrou aquilo. O que eu tenho muito forte ali é a questão do trabalho conjunto e do grande abraço que nós demos nessa desenvolvedora no momento que tudo finalizou e tudo mais. Até hoje eu não sei porque ela fez aquilo de fato, não entramos nisso, mas ela conseguiu salvar. Né? E foi um momento delicado, estressante. Foi um perrengue. Se alguém passar por um projeto ou por uma situação parecida com a tua, o que tu diria como principal dica para essa pessoa? Tem pontos que são interessantes a gente estar observando. A matriz de dependência de riscos foi uma coisa que a gente utilizou de uma forma muito forte e teve um ganho muito interessante. O contratante percebia que alguns dos atrasos estavam ocorrendo devido a dependências externas ao nosso time, ao nosso grupo. Inclusive, algumas eram de dependências do contratante para poder liberar e que isso impactou dentro do projeto. Isso suavizou bastante a
a situação e o entendimento do porquê estarmos ainda no último dia, nas últimas horas do momento da virada, do desligamento do equipamento, ainda trabalhando. Isso ficou muito bem entendido, muito claro. A matriz de dependências nos ajudou muito nessa questão. Uma boa análise de riscos ela é fundamental dentro dessa questão. Manter a calma é uma coisa muito importante, e essa questão de tentar antever alguns passos ou de ter a leitura do contexto e tentar achar uma forma de se precaver de algum evento ou alguma situação que venha de fato a abalar de uma forma muito maior o projeto, que foi o caso dessa nossa desenvolvedora que conseguiu ter essa leitura, viu o contexto e disse, gente, tem tudo para dar errado. Todos os ingredientes de uma tragédia estão reunidos aqui. Né? E ela foi lá e fez a cópia dos dados, salvaguardou aquilo de uma forma voluntária, né? Mas que, obviamente, nos projetos subsequentes nós colocamos isso como sendo uma prática. Né? Vai fazer a migração? Guarda uma cópia, tem um backup, tem um momento de retorno. Né? Nós poderíamos ter feito a validação antes de eu ter salvo os dados no momento em que eu cometi a falha. Né? Eu não precisaria necessariamente ter salvo. Né? Poderíamos ter feito os ajustes, validado para depois salvar. Então são pequenas coisas que nós identificamos naquele momento e que podem passar batido, e tu nunca vai lembrar disso quando o projeto está rodando bem, está tudo muito tranquilo, muito calmo. Né? Mas quando você entra dentro de um contexto de perrengue, né, isso faz todo sentido e pode vir a salvar o teu projeto. E eu particularmente nunca passei por um projeto que não tivesse um perrengue que fosse, né? Assim, eu admiro quem começou um projeto e terminou ele sem nada de perrengue, sem nenhum problema, sem, né, ninguém apagar uma linha que não deveria. Eu acho que faz sentido, assim, a gente sempre ter uma cópia. Eu venho do design, a gente sempre faz, né, cópia da cópia, versão final, pra gente ter como voltar atrás e sem problemas. Exato. Ter esses pontos de rollback, ter esses pontos de volta, é super importante ter isso bem trabalhado. E riscos vão estar sempre presentes. A gente chega a discutir em algumas aulas as questões de, mas vale a pena planejar, não vale a pena planejar, tempo investido que tem retorno, não tem retorno. Vamos passar do seguinte princípio, eu só consigo te dizer que o projeto teve alterações se eu tiver uma baseline inicial. E a construção dessa baseline inicial passa pelo planejamento. Então, mas para que planejar se a gente sempre muda o que foi planejado? Mas só tem ciência que mudou porque tu planejou inicialmente, e tu tinha um planejamento, um roteiro, né, para seguir. E se algo deu errado, aí tu identifica que de fato, né, poxa, mudamos determinada coisa. Só que você vai detectar isso, se houver o planejamento inicial. Muito obrigada, muito bom. Acho que é um perrengue que muita gente vai passar, principalmente quem trabalha com tecnologia. Assim, acho que é bom a gente saber que a gente não está sozinho nesse tipo de perrengue, né, e é bom a gente saber que sempre tem um caminho aí para a gente driblar ele. Muito obrigada pela tua presença. Se vocês gostaram, então curtem, compartilhem, sigam, comentem e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada!